Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Farol da Fé. Se você chegou até este vídeo, é provável que o seu coração esteja navegando por águas profundas e turbulentas. Talvez você esteja sentindo um vazio que parece impossível de preencher, ou uma dor que a maioria das palavras não consegue descrever. Hoje, vamos falar sobre luto. Inspirados pela premissa do livro Superar o Luto pela Fé, não estamos aqui para oferecer atalhos ou soluções mágicas. Nosso propósito é caminhar ao seu lado neste vale, não para apressar sua saída, mas para garantir que você não o atravesse sozinho. Fique conosco nesta jornada de reflexão. E se este tema é importante para você, já deixe o seu like no começo do vídeo para que o YouTube entenda a relevância desta mensagem e a leve para mais corações feridos. Parte 1. Anatomia da dor. Compreendendo o terreno do luto. O que é o luto? Mais do que tristeza? A sociedade tende a simplificar o luto como uma tristeza profunda, mas quem o vive sabe que essa definição é inadequada. O luto não é um sentimento único, é um ecossistema caótico de emoções. É a tristeza, sim, uma névoa densa que paira sobre os dias, mas sob essa névoa existe a raiva. Raiva da situação, de Deus, do mundo, uma reação visceral à impotência. Existe a culpa, um fluxo torturante de e se? E se eu tivesse feito mais? A culpa é a tentativa da nossa mente de encontrar algum controle no incontrolável. Existe o medo, medo do futuro, da solidão, de nunca mais ser feliz. O luto nos arranca do chão firme e nos deixa suspensos sobre um abismo. E existe, por vezes, o alívio, especialmente após uma longa doença. E sentir-se culpado por sentir alívio é uma carga extra e desnecessária. Compreender o luto é dar nome a essas emoções. É apresentar a Deus a totalidade do seu caos interior. Ele não teme a sua raiva nem julga a sua confusão. Ele acolhe o seu coração partido. Como nos diz o Salmo 51, versículo 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Os mapas do luto e a realidade não linear. O modelo de 5 estágios de Elizabeth Kubler-Ross, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, é um guia útil, mas não é uma escada linear. A realidade do luto é mais parecida com as ondas do mar. Em um mesmo dia, você pode visitar todos esses lugares. A negação é o choque inicial. Isso não pode estar acontecendo. É uma proteção temporária da mente. A raiva surge quando a realidade penetra. Não é justo! É a energia da dor buscando um alvo. A barganha é o pensamento mágico. Deus, se o Senhor o trouxer de volta, eu prometo. É uma tentativa desesperada de reverter o irremediável. A depressão do luto é a resposta natural ao peso da perda. É o vazio, a apatia, o inverno da alma. E, finalmente, a aceitação. Importante, aceitação não é ficar bem. É reconhecer a realidade permanente da perda e aprender a viver com ela. A energia antes focada na perda começa lentamente a ser reinvestida na vida. Entender que esses estágios são fluidos liberta você da pressão de progredir corretamente. Não existe um jeito certo de sentir o luto. A fé não o isenta de passar por esses lugares, mas oferece uma companhia constante em cada um deles. Você se identifica com essa descrição do luto como ondas? Compartilhe nos comentários como tem sido a sua jornada. Vamos criar aqui um espaço de apoio mútuo. O corpo e o espírito em luto. O luto é uma experiência de corpo inteiro. A dor da alma se manifesta de maneiras físicas e espirituais. Fisicamente, pode causar fadiga extrema, insônia, dores no corpo e o chamado cérebro de luto, com dificuldade de concentração e confusão. Esses sintomas são fisiológicos e legítimos. Cuidar do corpo é parte essencial do processo. Espiritualmente, o luto desencadeia um terremoto. Surge a sensação de abandono por Deus, a dúvida profunda, a incapacidade de orar ou ler a Bíblia e a dificuldade de frequentar a igreja.
Esses tremores espirituais são normais. A fé que sobrevive ao luto não é aquela que não tem dúvidas, mas a fé que ousa apresentar suas dúvidas a Deus. Reconhecer que o luto afeta o corpo e o espírito é o primeiro passo para buscar um cuidado integral. A crise da fé, lutando com Deus na escuridão. O grito da alma. Deus, por quê? No centro do luto, reside um grito sísmico. Por quê? Essa pergunta não é uma curiosidade teológica, é a expressão mais crua da dor. Muitas vezes respostas prontas como Deus quis assim ou foi o plano de Deus soam como uma invalidação do sofrimento. Elas tentam colocar um ponto final em uma pergunta que precisa ser vivida e chorada. A verdade é que a Bíblia não teme essa pergunta. As Escrituras estão repletas de homens e mulheres de fé que lançaram seus questionamentos a Deus. Lutar com Deus, questioná-lo, não é sinal de falta de fé, mas de uma fé que é real. A pergunta por quê raramente encontra uma resposta lógica deste lado da eternidade. A jornada espiritual do luto nos convida a transformar a pergunta. Em vez de perguntar, Deus, por que isso aconteceu? Somos convidados a começar a perguntar, Deus, onde o Senhor está nisso tudo? A primeira pergunta busca uma explicação. A segunda busca presença. E a presença de Deus é sempre prometida. Os lutadores bíblicos, companhia nas Escrituras. Uma das maiores fontes de consolo é descobrir que não somos os primeiros a trilhar este caminho. A Bíblia é brutalmente honesta sobre o sofrimento. Jó, o arquétipo do sofredor, perdeu tudo. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu e debateu ferozmente com Deus. No final, Deus não lhe deu uma explicação, mas se revelou a ele em presença, e isso trouxe restauração. Davi, o homem segundo o coração de Deus, nos deu nos Salmos a linguagem para a dor. No Salmo 13, ele clama, Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Ele nos ensina que a adoração autêntica inclui o lamento. Jeremias, o profeta chorão, escreveu o livro de Lamentações. No meio do poço de desespero, ele escolhe deliberadamente se lembrar do que pode lhe dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são cada manhã. E finalmente, Jesus. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele sentiu angústia no Getsêmani. Ele gritou o abandono na cruz. Ele não é um Deus distante, mas o Emanuel, Deus conosco, que desceu ao nosso vale de sombras. Encontrar companhia nesses lutadores bíblicos nos liberta da vergonha dos nossos próprios sentimentos. Se você está achando esta mensagem útil, considere se inscrever no canal Farol da Fé. A cada semana, trazemos reflexões profundas como esta para fortalecer a sua jornada espiritual. O mistério do silêncio, quando o céu parece de bronze. Talvez a experiência mais desconcertante no luto seja o silêncio de Deus. Você ora, clama, implora, e a resposta parece ser nada. O céu parece de bronze. Essa experiência, conhecida como a noite escura da alma, não é necessariamente um sinal do abandono real de Deus. Muitas vezes, é um convite para uma fé mais madura, que não depende de sentimentos de consolação. É a transição de uma fé que precisa sentir para uma fé que escolhe crer. Como navegar por esse silêncio? Primeiro, apegue-se à verdade, não aos sentimentos. A verdade da palavra de Deus é firme, mesmo que você não sinta. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Segundo, continue as práticas espirituais, mesmo que mecanicamente. O ato de persistir é como lançar uma âncora na escuridão. Terceiro, procure Deus na presença dos outros. A comunidade de fé se torna o corpo visível de um Deus invisível. O silêncio de Deus no luto é um mistério profundo, mas a história da fé nos mostra que é nessa escuridão que somos forçados a construir nossa casa sobre a rocha. Parte 3. Os pilares da esperança. Ferramentas da fé para a jornada. O pilar da oração, o derramar da alma. No luto, somos convidados a redescobrir a oração em sua forma mais primal, um derramar da alma diante de Deus.
Pratique a oração de lamento. Lamentar é levar sua queixa diretamente a Ele. É um ato de fé, pois pressupõe que existe alguém que ouve. Não tenha medo da oração da raiva. Gritar com Deus é melhor do que se afastar dele em silêncio. Levar a raiva a Deus impede que ela se transforme em amargura. Abrace a oração silenciosa ou de gemidos. Quando as palavras faltam, seu choro e seu silêncio são sua oração. Romanos 8:26 nos diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E busque a oração de entrega. Deus, eu não entendo, mas escolho confiar no Senhor. Esta oração é um ponto de virada, onde reconhecemos nossa incapacidade e nos lançamos nos braços do Pai. A oração no luto não é para mudar Deus, mas para permitir que Ele nos sustente através da dor. O pilar da palavra, uma âncora na tempestade. A palavra de Deus, quando abordada com o coração aberto, torna-se uma âncora. O segredo é não procurar por explicações, mas sim por companhia e promessas. Onde encontrar consolo? Nos Salmos, o livro de orações do enlutado. Salmo 23, Salmo 34, 18, Salmo 42, Salmo 121. Nos Evangelhos, foque na compaixão de Jesus pelos sofredores e em sua própria dor no Getsêmani e na cruz. Nas Epístolas, 2 Coríntios 1 nos fala do Deus de toda consolação. Romanos 8 nos assegura que nada pode nos separar do amor de Deus. E no Apocalipse, a promessa final de Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Leia em pequenas doses. Ouça a Bíblia em áudio. Escreva versículos em lugares visíveis. A palavra funciona como uma âncora, não porque impede a tempestade, mas porque nos impede de sermos levados por ela. Esta reflexão está sendo profunda para você? Deixe um amém nos comentários, para eu saber que estamos conectados nesta jornada. O seu comentário pode encorajar outra pessoa. O pilar da comunidade, o amor de Deus em carne e osso. O instinto no luto é o isolamento, mas a fé cristã é fundamentalmente comunitária. Fomos criados para sermos o corpo de Cristo. A igreja deve funcionar como um hospital de campanha para os corações feridos. O amor de Deus se manifesta na presença silenciosa de um amigo, na ajuda prática com uma refeição e na paciência para ouvir a mesma história de novo e de novo. Para o enlutado, é vital ser honesto sobre suas necessidades. Peça ajuda. Você poderia orar por mim hoje? Procure um pequeno grupo de apoio, onde o compartilhamento pode ser mais seguro e íntimo. E aceite a ajuda. Permitir que outros o sirvam é uma forma de humildade e de reconhecer que não podemos passar por isso sozinhos. Deus nos projetou para nos curarmos em comunidade. Isolar-se no luto é tentar tratar uma ferida grave sozinho no deserto. O pilar da esperança eterna, a promessa do reencontro. O pilar final e o mais distintivo da fé cristã é a esperança da ressurreição e da vida eterna. Para o cristão, a morte não tem a palavra final. É uma inimiga, sim, mas uma inimiga que já foi vencida por Jesus Cristo. O que essa esperança significa na prática? Primeiro, a separação é temporária. Não é um adeus para sempre, mas sim um até logo. 1 Tessalonicenses 4 nos conforta para não nos entristecermos como os demais que não têm esperança. Segundo, um futuro sem dor. A promessa de Apocalipse 21 é de uma nova criação onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. A dor de agora é imensa, mas não é eterna. Terceiro, justiça e restauração. Toda a quebra deste mundo será um dia corrigida por Deus. Essa esperança não é um escapismo da dor presente. Pelo contrário, é o que nos dá a força para enfrentar a dor presente sem sermos destruídos por ela. É saber que a história não termina no cemitério. Há um último capítulo a ser escrito. Parte 4. A reconstrução da vida, navegando no novo normal. Memória e legado, honrando o passado.
Como honrar a memória da pessoa amada sem transformar a própria vida em um santuário paralisado? A fé nos ensina a encontrar um equilíbrio saudável. Honrar quem partiu não é parar de viver, mas viver de uma forma que reflita o amor e os valores que essa pessoa representava. Crie rituais de memória saudáveis, como um canto de recordações ou acender uma vela no aniversário. Conte histórias para manter a pessoa viva na memória da família. Viva os valores que você mais admirava nela. Se ela era generosa, pratique a generosidade em seu nome. A memória não precisa ser um fardo. Pela graça de Deus, pode se tornar uma fonte de inspiração e gratidão. As ondas de dor. Navegando em datas e gatilhos. O luto não é linear. Mesmo anos após a perda, uma onda de dor pode surgir com força, geralmente desencadeada por datas, lugares ou sensações. Aniversários, feriados, uma música, um perfume são gatilhos comuns. Como navegar nessas ondas? Primeiro, antecipe e planeje. Saber que uma data será difícil permite que você se prepare. Dê a si mesmo permissão para mudar as tradições. Segundo, comunique suas necessidades. Informe a família e aos amigos que será um dia difícil. Terceiro, seja autocompassivo. Não se julgue por sentir a dor novamente. O luto não tem prazo de validade. E quarto, recorra aos pilares da fé. Ore, leia um salmo, ligue para um amigo. Com o tempo, aprendemos a nos tornar surfistas mais habilidosos. Aprendemos a reconhecer a onda e a nos apoiar na prancha da fé para atravessá-la. O novo propósito, transformando a dor em testemunho. Uma das promessas mais misteriosas da fé é que Deus é um mestre em redenção. Ele não causa o mal, mas é capaz de usá-lo para seus bons propósitos. Romanos 8:28 não diz que todas as coisas são boas, mas que em todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que o amam. Encontrar um novo propósito não é encontrar uma razão para a morte, mas permitir que Deus use a sua dor para moldar você e abençoar outros. É o conceito do curador ferido. São precisamente as nossas feridas que nos dão a capacidade de cuidar dos outros com verdadeira empatia. A sua maior dor pode se tornar sua maior missão. Deus pode usar sua dor para lhe dar mais profundidade espiritual e para forçá-lo a reavaliar suas prioridades, vivendo de forma mais intencional. A transformação da dor em propósito não é rápida, é uma obra da graça de Deus, que acontece lentamente, mas a esperança de que sua história possa um dia ajudar outros é um poderoso motor para a cura. Parte 5. Guia prático e orações para a jornada. Orações para o coração enlutado. Quando as palavras faltam, podemos tomar emprestadas as palavras de outros. Use estas orações como um ponto de partida. Oração para os primeiros dias. Pai de toda consolação, meu coração está estilhaçado. A dor é avassaladora. Tudo o que tenho são lágrimas e um vazio. Senhor, peço que o Teu Espírito Santo me envolva como um cobertor. Sustenta-me. Proteja minha mente do desespero. Mesmo que eu não sinta a Tua presença, eu escolho crer que o Senhor está aqui, chorando comigo. Dá-me força para viver apenas este momento. Em nome de Jesus. Amém. Oração para um momento de raiva. Deus, estou com raiva. Raiva porque isso aconteceu. Raiva porque parece tão injusto. Eu trago a Ti toda a minha fúria e a minha confusão. Por favor, não me rejeites por causa da minha honestidade. Ajuda-me a ver além da minha dor e a encontrar o Teu coração, mesmo que eu não compreenda a Tua mente. Transforma esta raiva em algo que não me destrua. Amém. Oração para uma data especial. Senhor, hoje é um dia pesado. A saudade está mais forte. Agradeço-te pelo tempo que me desse com nome da pessoa. Consolo o meu coração com a esperança do reencontro. Ajuda-me a honrar a memória de quem partiu, não apenas com lágrimas, mas com gratidão. Dá-me a tua paz, que excede todo o entendimento, para atravessar este dia. Amém. Oração por esperança.
Deus de toda a esperança, tenho caminhado neste vale por tanto tempo. Peço-te que comeces a reconstruir os escombros da minha vida. Mostra-me como viver novamente. Use as cicatrizes da minha dor para me tornar mais compassivo. Enche-me com a esperança da eternidade, para que eu possa viver os meus dias aqui com propósito e coragem. Que a minha vida seja um testemunho da tua graça redentora. Amém. Conclusão. O sol da manhã. A jornada do luto é, em última análise, uma jornada de volta para o coração de Deus. É um caminho árduo, mas não é um caminho sem esperança. A promessa da fé não é a ausência da noite, mas a certeza de que o sol da manhã sempre voltará a nascer. O choro pode durar uma noite, promete o salmista, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, 5. Essa alegria matinal não é a mesma alegria inocente de antes. É uma alegria mais profunda, mais sábia, que conheceu a profundidade da dor e sobreviveu. É a alegria de quem aprendeu a encontrar beleza nas cicatrizes. Se você está no meio da noite, saiba que não está sozinho. A grande nuvem de testemunhas que lutou com Deus e sobreviveu está torcendo por você. E, mais importante, o próprio Deus, o curador ferido, caminha ao seu lado, recolhendo cada uma de suas lágrimas em seu odre e prometendo transformá-las, um dia, em um rio de alegria. Continue caminhando. Amanhã virá. Se esta longa jornada de reflexão tocou o seu coração e trouxe algum consolo ou luz, peço que considere fazer duas coisas para nos ajudar. Primeiro, deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas. E segundo, se ainda não o fez, inscreva-se no canal Farol da Fé e ative o sino de notificações. Nossa missão é ser uma fonte constante de esperança e fortalecimento espiritual para você. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração. Fique com Deus.